Olá, meu nome é Paulo Roberto e eu sou professor de História e hoje a gente vai fazer a videoaula sobre Introdução às Ideias Iluministas. A gente vai entender como o Iluminismo mudou o mundo como nós vivemos hoje, ok? Mas para isso vamos estar fazendo uma recapitulação, vamos começar a ver o que era o absolutismo. O absolutismo foi um regime político na Europa, por exemplo, na França, Espanha, Portugal, Áustria, do século XVI ao século XVIII. A concentração do poder estava na mão do monarca, ou seja, ele detinha as funções legislativas, executivas e judiciais. O rei controlava e escolhia seus conselheiros, cargos administrativos e intervenção na economia. Aí, por exemplo, nós temos a imagem Luís XIV, que foi um símbolo realmente do absolutismo ali da França, que ele falava que o Estado sou eu, ou seja, tudo pertencia a ele. Ele determinava quem seria, como a gente viu agora, esses conselheiros, quem tinha privilégio, quem não tinha, porque ele que dominava toda a situação. Ele representa, por exemplo, o monarca, o poder absoluto que vai estar na mão dele, certo? Aqui a gente vai ver que a estrutura do Estado absolutista era mais ou menos dessa forma. Todos eram súditos do monarca, mas alguns, como os nobres e o clero, que são os sacerdotes da Igreja Católica, desfrutavam de privilégios. Entre esses privilégios estava a isenção de impostos, eles não precisavam pagar impostos, recebiam pensões reais, tinham a oportunidade de viver no luxo do palácio como cortesãos, ou seja, uma pequena parcela dos seus súditos, da população ali do monarca, independente de qual reino fosse, eles tinham privilégios sobre os demais que não tinham. Alguns tinham mais direitos do que outros. Então, com isso, vai surgir essa crítica e surge então o Iluminismo, que foi um movimento filosófico que surgiu entre a emergente classe burguesa, ou seja, a classe burguesa que estava surgindo naquele momento. Quem era a burguesia? Comerciantes, trabalhadores do campo, artesãos, profissionais liberais na Europa que não tinham privilégios. Então, ali na Europa que nós estamos vendo. E isto, o Iluminismo, é uma resposta ao Estado absolutista. Ou seja, eles começam a criticar por que alguns grupos têm privilégios e outros não. Por que alguns são mais beneficiados que outros. Por que alguns têm mais direitos que os outros. Então essa vai começar sendo uma das bases das críticas que a burguesia vai começar a fazer, ok? O objetivo do Iluminismo, então, é promover uma reflexão sobre essa injustiça social, como eu falei agora, presente na sociedade absolutista, ao tratar dos privilégios que apenas uma parcela da população possuía. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois os iluministas diziam que era para contrapor, ou seja, contradizer a própria idade das trevas, o qual a Europa passara, né? Então a gente vai ver que a ideia principal do iluminismo, o símbolo do iluminismo, é a luz. A luz, então, de acordo com as ideias iluministas, foi escolhido como símbolo da razão, intelecto, raciocínio e estudo da realidade. Ou seja, os iluministas questionavam as estruturas e valores do absolutismo, ou seja, do monarca, da ciência daquele período, da religião, etc. Então, como a gente consegue ver nessa imagem, a gente começa a ver a luz saindo e iluminando a escuridão. Essa é a ideia do iluminismo, a luz. Então, começa a ter uma crítica sobre tudo o que está ocorrendo ali na sociedade. E, além disso, da ciência, da própria religião, propriamente dito. Então, os iluministas, eles vão se focar muito na razão. E para isso a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os iluministas que influenciaram o movimento. Um deles seria John Locke. Ele viveu entre 1632 até 1704. Locke ganhou admiração e seguidores entre os filósofos iluministas. Suas ideias revolucionárias, porque, querendo ou não, o iluminista ele acaba se tornando revolucionário devido ao pensamento que vai entrar em choque com aquilo que já é estabelecido na Europa, foram especialmente destacados. As ideias de Locke foram a defesa da liberdade política, ou seja, todo mundo pode participar da vida política, a igualdade perante as leis, ou seja, não vai ter alguns com mais privilégios que outros, mas sim pelo direito das leis, todo mundo será igual. É o que aconteceu hoje, depois das revoluções que a gente vai ver mais futuramente, começa então a surgir a democracia. A democracia vai começar então a falar que todos são iguais perante as leis. Vai haver a defesa da liberdade. O Brasil, por exemplo, ele é um país que defende esses ideais liberais ou iluministas, que os liberais a gente vai ver depois também. Fim da sociedade de privilégios. Reconhecimento dos direitos naturais, como a liberdade, vida e propriedade. Esses três símbolos, essas três partes dos direitos naturais, que seria a liberdade,
a vida e a propriedade fazem parte do pensamento iluminista, no qual diz que isso já nasce com a pessoa, que eles têm esses direitos. Fim da sociedade de privilégio. Locke buscava o fim da sociedade baseada em privilégios hereditários, ou seja, eu tenho meus direitos, eu tenho meus privilégios na Europa absolutista e eu posso passar para meus filhos como uma forma hereditária. Propunha uma ordem social, então, nesse sentido, mais justa e igualitária. E este impacto, ao longo do tempo, as ideias de Locke se espalharam pela sociedade europeia, exerceram um impacto nas perspectivas políticas e sociais na época, ou seja, houve uma mudança desse pensamento. O segundo dele na França seria o Voltaire. Voltaire, como a gente pode ver na imagem ali, foi uma importante figura no iluminismo francês, manifestando preocupação em difundir ideias filosóficas pela França e além. Escreveu obras fictícias para popularizar a tolerância religiosa, liberdade de pensamento, educação e denúncia das injustiças sociais. Repara que, mesmo em locais diferentes, esses pensadores começam a defender as mesmas ideais, que seria essa liberdade, tanto religiosa, tanto liberdade individual, de pensamento, enfim, contraponto àquilo que era o absolutismo como um centralizador do poder na mão de um rei. E então ele defendia qual religião você poderia ter ou não, entende? Até esse ponto chegava. Jean-Jacques Rousseau, um dos mais conhecidos e mais estudados também, é uma figura destacada pelo iluminismo suíço, expressou preocupação didática em seus escritos, utilizou narrativas fictícias, a ficção, para promover ideias sobre tolerância, liberdade, educação popular. Até na educação, o Rousseau ele influenciou nesse sentido, e críticas ao antigo regime, que é o absolutismo. Então, esses iluministas usavam de histórias fictícias para poder passar seus ensinamentos, suas reflexões. Ambos buscavam, então, disseminar suas ideias filosóficas, não apenas na França, mas em diversos países. E os temas centrais tolerância religiosa, liberdade de pensamento, educação popular e denúncias a injustiças do antigo regime. Tendo aqui também Montesquieu. Esse vai ser uma pessoa bem influente, por causa que as leis que a gente conhece em um país como o Brasil surgem a partir de Montesquieu, né? Então a gente vê que o Charles Louis de Second, é ruim a minha tradução, mas o Barão de Montesquieu foi um destacado filósofo iluminista francês. Foi inspirado pelas ideias de John Locke. Então ele escreveu principalmente o livro das leis, o Espírito das Leis, em 1748. Eu tenho esse livro aqui, li, é realmente interessante, por causa que ele começa a analisar as várias formas de governo pelo mundo até então, ali conhecido por ele, e ele começa a falar o porquê deveria haver uma divisão dos poderes. E essa aqui é para a gente entender melhor. A obra de Montesquieu contribui para a formulação dos conceitos fundamentais sobre equilíbrio de poder no governo. Então ele fala o seguinte: em vez de o rei ter apenas determinar, ter o único poder de julgar, de executar e de criar leis, vai ser dividido em 3 poderes. Então vai ser a questão da tripartite, como a gente vai ver agora. Então a divisão dos poderes, em seu tratado político, ele destacou a importância da divisão dos poderes políticos, ou seja, não ficar tudo na mão do rei, não ficar na mão de um grupo apenas. Ele propôs então a separação em executivo, legislativo e judiciário. E esses impactos iluministas, vamos dizer assim, suas ideias exerceram influência significativa no pensamento político e contribuíram para o desenvolvimento de sistemas democráticos modernos, como é no Brasil também. Então a gente vai ver que as influências do iluminismo do Brasil, ele pega principalmente também as obras de Montesquieu, o Espírito da Lei. Então, o nosso sistema brasileiro é tripartite, ou seja, ele tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, qual é a função dele? Administração e execução. Quem faz parte do executivo? Prefeitos, governadores, presidente, que o povo vai estar elegendo. Então, a função deles é administrar e executar as leis criadas. Legislativo, eles têm que elaborar as leis e também fiscalizar ali a função do presidente, ou do governador, ou do prefeito, enfim. São vereadores, deputados estaduais e federais e senadores. Temos o judiciário, que para eles têm que aplicar a prática das leis, eles têm que colocar as leis para realmente funcionar. Então nós temos aí membros da Justiça Estadual, Federal, juízes, ministros do STF, cada um tem a sua responsabilidade ali, cada um tem os seus poderes iguais. Por quê? Para que um possa estar barrando o poder que
queira usurpar para si, né? Então, usar para si. Então, cada distribuição dos poderes tem funções específicas e isso gera freios e contrapesos, como estava falando agora, porque um grupo não pode sobressair ao outro, né? Então, aí fica nesse peso e contratempos. E aqui nós temos, então, um equilíbrio de poder. Essa separação para prevenir para prevenir abusos e assegurar a democracia. Então a gente vai ver que a ideia tripartite idealizada por Montesquieu é o que rege em vários países que são democráticos, como no Brasil. Então a gente vê que os ideais iluministas ajudaram a formar o sistema de governo, o sistema político que nós temos em vários países por causa da democracia. E aí embaixo aí nós temos a Praça dos Três Poderes em Brasília, que representa os três poderes: o executivo, onde fica o presidente, o legislativo, que fica os senadores e deputados, e também o legislativo, que representa os ministros da justiça. E então a gente viu rapidamente, desde o absolutismo até as ideias iluministas e até como que as influências do iluminismo chegou até os nossos dias, ok? Então a gente vê que o absolutismo detinha todo o poder na mão do rei. Quando começa as críticas contra o absolutismo, surge o movimento iluminista, que vai começar a fazer realmente essa crítica e começa então a pensar politicamente. Ou seja, em vez de o rei ter todo o poder na mão, vai ser dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Isso influência do iluminismo, ok? A gente se encontra na próxima videoaula, espero que tenha gostado e até!